fogueira crepita dançando com a noite. As chamas lambem os troncos, pintando sombras escuras nos rostos ao redor. O ar cheira a pinho e a promessas silenciosas. Promessas de histórias que aquecem a alma e arrepiam a espinha. Vocês estão prontos? Porque a história que vou contar não é para os fracos de coração. É a história de Atelgard, a cidade que ousou desafiar o esquecimento e perdeu. Era uma vez, num tempo que se perde nas brumas da memória, existia uma cidade. Uma joia encravada no coração de um vale profundo, abraçada por montanhas que sussurravam segredos ao vento. Atelgard. Seu nome era sinônimo de prosperidade, de beleza, de uma vida que parecia ter sido abençoada pelos deuses. Casas de pedra cor de mel se alinhavam em ruas sinuosas, adornadas com flores vibrantes que desafiavam as estações. O rio Veridia, serpente de prata, cortava a cidade, alimentando moinhos e a imaginação dos poetas. Em Atelgard, o tempo parecia desacelerar. As manhãs eram despertadas pelo canto dos pássaros e pelo aroma do pão fresco saindo das padarias. As tardes eram preenchidas com o murmúrio dos artesãos, o tilintar dos martelos dos ferreiros, o riso das crianças brincando nas praças. E as noites, as noites eram mágicas. A lua banhava a cidade com sua luz pálida, transformando-a num palco para serenatas apaixonadas e contos fantásticos. Mas não se enganem, meus amigos. Atelgard não era apenas beleza e harmonia. Era uma cidade feita de pessoas, com seus sonhos, suas ambições, seus medos mais profundos. E no coração dessa cidade, vivia Elara. Elara era a filha do mestre bibliotecário. Desde pequena, cresceu rodeada por livros, manuscritos antigos, mapas empoeirados. Ela passava horas na biblioteca, absorvendo cada palavra, cada história, cada segredo que as páginas guardavam. Seus dedos delicados deslizavam pelos pergaminhos amarelados, sentindo a história pulsar sob sua pele. Elara não era apenas uma leitora, ela era uma viajante do tempo, uma exploradora de mundos perdidos, uma sonhadora incurável. Seus olhos, da cor do céu tempestuoso, refletiam a sabedoria dos séculos. E sua mente era um labirinto de ideias, de perguntas, de desejos. Ela questionava tudo, desde a origem das estrelas até o propósito da vida. E essa sede insaciável por conhecimento a diferenciava dos outros jovens de Atelgard. Enquanto suas amigas sonhavam com casamentos e filhos, Elara sonhava com descobertas e aventuras. Enquanto seus amigos se contentavam com o conforto da vida em Atelgard, Elara ansiava por desbravar o mundo, por conhecer novas culturas, por desvendar os mistérios que se escondiam além das montanhas. E então, um dia, um velho mapa caiu em suas mãos. Um mapa diferente de todos os outros que ela já havia visto. Um mapa que mostrava uma cidade que não constava em nenhum registro, em nenhum livro de história. Uma cidade chamada Silvandel. O nome sussurrou em seus ouvidos como uma canção antiga, despertando algo profundo em seu coração. O mapa era fragmentado, rabiscado com anotações em uma língua desconhecida. Mas o que Elara conseguiu decifrar a fez tremer de excitação. Silvandel, segundo o mapa, era uma cidade de maravilhas, um centro de conhecimento perdido, um lugar onde a magia e a ciência se fundiam em perfeita harmonia. Mas havia um problema. O mapa também alertava sobre uma maldição que havia consumido Silvandel, apagando-a da face da terra, transformando-a em uma lenda esquecida. Uma maldição que punia aqueles que ousavam procurá-la. Todos em Atelgard conheciam a lenda de Silvandel. Era uma história contada ao redor das fogueiras para assustar as crianças e lembrar aos adultos da importância da prudência e da obediência. Mas Elara não era como os outros. A lenda, em vez de assustá-la, a atraía. O perigo, em vez de afastá-la, a instigava. Ela sabia que procurar Silvandel era loucura. Sabia que estava desafiando o destino. Mas a ideia de encontrar uma cidade perdida, de desvendar seus segredos, de trazer à luz sua história, era irresistível. Ela sentia que essa era sua missão, seu propósito, sua razão de ser. E assim, Elara tomou sua decisão. Ela iria encontrar Silvandel, mas ela não poderia fazer isso sozinha. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que confiasse nela, alguém que compartilhasse sua paixão por aventuras, alguém que estivesse disposto a arriscar tudo para seguir seus sonhos. E foi então que ela pensou em Liam. Liam era o filho do ferreiro.
Um rapaz forte, habilidoso e corajoso. Seus braços eram musculosos, moldados pelo trabalho árduo na forja. Seu rosto era marcado por cicatrizes que contavam histórias de lutas e superação. Seus olhos, da cor do aço incandescente, brilhavam com uma intensidade que Elara sempre admirou. Leon era o melhor amigo de Elara desde a infância. Eles cresceram juntos, compartilhando segredos, sonhos e aventuras. Ele sempre a protegeu, a apoiou, a incentivou a seguir seus instintos. Ele era seu porto seguro, sua rocha, seu confidente. Elara sabia que Leon era a pessoa certa para acompanhá-la nessa jornada. Ela confiava nele com sua vida. E ela sabia que ele nunca a abandonaria. Naquela mesma noite, Elara encontrou Leon na taverna local. Ele estava sentado em um canto escuro, bebendo cerveja e conversando com alguns amigos. Elara se aproximou dele, seu coração batendo forte no peito. Leon, preciso falar com você, disse ela, sua voz tremendo levemente. Leon a olhou, seus olhos cheios de preocupação. O que foi, Elara? Você parece pálida. Elara respirou fundo e contou a ele sobre o mapa, sobre Silvandel, sobre a maldição. Ela contou tudo, sem omitir nada. Ela esperava que ele a chamasse de louca, que a dissuadisse de seguir essa aventura perigosa. Mas Leon, para sua surpresa, a ouviu em silêncio, com um brilho de excitação em seus olhos. Quando ela terminou de falar, Leon sorriu. Um sorriso largo, sincero, que iluminou seu rosto. Eu vou com você, Elara, disse ele, sua voz firme e decidida. Sempre soube que você estava destinada a grandes coisas, e eu quero estar ao seu lado quando você as alcançar. Elara sentiu um alívio imenso invadir seu corpo. Ela sabia que com Leon ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo. Na manhã seguinte, Elara e Leon partiram de Aethelgard. Eles levaram apenas o essencial, roupas quentes, comida, água, armas e, claro, o mapa de Silvandel. Eles se despediram de suas famílias, prometendo retornar em breve. Mas no fundo, eles sabiam que essa jornada poderia mudar suas vidas para sempre. A jornada foi longa e árdua. Eles atravessaram florestas densas, escalaram montanhas íngremes, navegaram por rios caudalosos, enfrentaram tempestades, animais selvagens e a própria exaustão, mas nunca desistiram. A cada obstáculo superado, sua determinação se fortalecia. A cada perigo enfrentado, seu laço se estreitava. Eles aprenderam a confiar um no outro, a depender um do outro, a amar um ao outro. No silêncio das noites estreladas, ao redor da fogueira, eles compartilhavam seus medos, seus sonhos, seus segredos mais íntimos. E nesses momentos, eles se sentiam mais próximos do que nunca. À medida que se aproximavam de Silvandel, o mapa se tornava mais claro, as anotações mais legíveis. Elara passava horas decifrando os símbolos antigos, desvendando os mistérios da cidade perdida. Ela descobriu que Silvandel era uma cidade de alquimistas, de inventores, de magos, uma cidade onde o conhecimento era valorizado acima de tudo. Mas ela também descobriu que a maldição que havia consumido Silvandel não era uma força sobrenatural, mas sim um erro humano. Os alquimistas de Silvandel, em sua busca incessante por conhecimento, haviam criado uma arma poderosa demais para ser controlada. Uma arma que destruiu a cidade e seus habitantes, apagando-a da história. E o mapa alertava que a arma ainda existia, escondida em algum lugar nas ruínas de Silvandel, e que se alguém a encontrasse, a maldição poderia se repetir. Elara e Leon sabiam que estavam correndo um grande risco, mas eles não podiam desistir agora. Eles estavam perto demais. Precisavam encontrar a arma e destruí-la, para evitar que a história se repetisse. Finalmente, depois de semanas de viagem, eles chegaram a Silvandel. O que eles viram os deixou sem palavras. O que antes fora uma cidade próspera e vibrante, agora era apenas um amontoado de ruínas, edifícios desmoronados, ruas desertas, vegetação rastejante. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo uivo do vento. A atmosfera era pesada, carregada de tristeza e desespero.
Silvandel era um cemitério, um lembrete sombrio do poder destrutivo do conhecimento. Elara e Leon caminharam pelas ruínas, seus corações pesados. Eles sentiam a presença dos fantasmas do passado, o sofrimento das pessoas que haviam vivido e morrido ali. Eles sabiam que estavam pisando em solo sagrado, em um lugar que merecia respeito e silêncio. Seguindo as indicações do mapa, eles chegaram ao centro da cidade, onde antes se erguia a grande biblioteca de Silvandel. Agora, apenas algumas paredes desmoronadas restavam. Cobertas de musgo e era, Elara sabia que a arma estava escondida em algum lugar na biblioteca. Ela passou horas vasculhando as ruínas, procurando por pistas, por sinais. Leon a ajudava, removendo pedras, cavando na terra. E então, finalmente, Elara encontrou, atrás de uma parede desmoronada, havia uma passagem secreta. Uma passagem estreita e escura que levava às profundezas da terra. Elara e Leon se entreolharam. Eles sabiam que estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. Mas eles não tinham medo. Eles estavam juntos. Eles entraram na passagem, suas tochas iluminando o caminho. À medida que desciam, o ar se tornava mais frio e úmido. O silêncio se tornava mais opressor. Eles sentiam que estavam entrando em um mundo diferente, um mundo de sombras e segredos. Finalmente, eles chegaram a uma grande câmara subterrânea. No centro da câmara, sobre um pedestal de pedra, repousava a arma. Era uma esfera de cristal, brilhando com uma luz intensa e pulsante. Uma luz que parecia viva, que emanava poder e energia. Elara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que estava diante de algo perigoso, algo que poderia destruir o mundo, mas ela também sabia que precisava destruí-la. Elara se aproximou da esfera, seus passos hesitantes. Leon a seguiu, protegendo-a com sua espada. Quando Elara estava prestes a tocar na esfera, uma voz ecoou na câmara. Uma voz antiga, poderosa e sinistra. Não ouse tocar nisso, disse a voz. Você não entende o poder que tem em suas mãos. Elara olhou ao redor, procurando a origem da voz, mas não viu ninguém. Quem está aí? Perguntou. Sua voz tremendo levemente. Eu sou o guardião desta. Respondeu a voz. Eu a protegi por séculos, e não vou permitir que você a destrua. Então, uma figura emergiu das sombras. Um homem velho, vestido com uma túnica enfarrapada. Seu rosto era enrugado e pálido. Seus olhos brilhavam com uma luz fanática. Eu sou um dos últimos alquimistas. Eu sobrevivi à maldição, e jurei proteger esta arma, para que um dia ela possa ser usada novamente. Elara olhou para o homem com horror. Ela não podia acreditar que ele estava disposto a arriscar o mundo para manter viva uma arma de destruição. Você está louco, disse ele. Esta arma destruiu sua. Se não pode querer que ela seja usada novamente. Se não entende, respondeu o alquimista, esta arma não é apenas uma arma. É uma fonte de poder. É a chave para o conhecimento supremo. Com ela, podemos criar. Podemos criar um mundo onde a magia e a ciência se unem em perfeita harmonia. Se está enganado, disse ela. Um conhecimento não pode ser forçado. Ele deve ser conquistado com esforço e dedicação. E o poder, quando usado para fins egoístas, só traz destruição. O alquimista riu, uma risada fria e cruel. Você é jovem e ingênua, disse. Você não sabe nada sobre o mundo, mas eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar o poder desta arma. Com um gesto, o alquimista ativou a esfera. A luz se intensificou, preenchendo a cama com uma energia avassaladora. Elara sentiu seu corpo vibrar. Sua mente se expandir. Ela começou a ver coisas que nunca havia visto antes, a entender coisas que nunca havia entendido antes. Viu o passado, o presente e o futuro. Ela viu a criação do universo, a evolução da vida, a ascensão e queda das civilizações. Ela viu o poder do conhecimento, a beleza da magia, a fragilidade da existência. Ela viu tudo, e então, ela entendeu. O alquimista estava certo. A arma não era apenas uma, era também uma fonte de conhecimento. Mas era um conhecimento perigoso. Um conhecimento que poderia romper a arma.
Elara percebeu que a chave para o futuro não era destruir mas sim controlar. Usar seu poder para o bem, para construir um mundo melhor, mas ela não poderia fazer isso só. Precisava da ajuda de Leon. Elara olhou para Leon, seus olhos cheios de amor e confiança. Ela sabia que ajudaria. Leon a olhou de volta, seus olhos cheios de admiração e devoção. Ele sabia o que ela estava pensando. Ele sabia o que ela precisava fazer. Juntos, Elara e Leon se aproximaram da esfera. Eles estenderam suas mãos e tocaram na esfera. No momento em que seus dedos tocaram o cristal, uma explosão de energia os envolveu. Eles sentiram seus corpos se fundirem, suas mentes se conectaram. Eles se tornaram um só. Juntos, eles dominavam. Eles controlavam seu poder. Eles transformaram sua energia destrutiva em energia. Eles a usaram para curar. Silvandeu, a luz da esfera se espalhou por toda a cidade, dissipando as trevas, restaurando a beleza. As ruínas se transformaram em edifícios novos. As ruas desertas se encheram de vida. O silêncio se tornou música. Silvandeu renasceu também a esperança. Elara e Leon se tornaram os novos governantes de Silvandeu. Eles usaram seu conhecimento e seu poder para criar uma cidade justa e próspera, um lugar onde a magia e a ciência coexistiam Eles ensinaram aos seus habitantes a importância do conhecimento, da sabedoria e da responsabilidade. Eles mostraram a eles que o poder não era um fim em si mesmo, mas sim um meio para alcançar um bem. Silvandeu se tornou um farol de esperança no mundo, uma prova de que mesmo depois da destruição, é possível renascer, uma demonstração de que o amor e a confiança podem superar qualquer obstáculo, mas a história não termina aqui. O alquimista, consumido pela raiva e pelo desespero, jurou vingança. Ele prometeu destruir Silvandeu e se escondeu nas sombras, tramando sua vingança. Elara e Leon sabiam que o perigo ainda espreitava. Eles sabiam que precisavam estar preparados para enfrentar o alquimista. Eles treinaram seus habitantes, equiparam sua cidade, fortaleceram suas defesas. Eles sabiam que a batalha final estava se aproximando, e então, um dia, o alquimista atacou. Ele invadiu Silvandeu. Ele incendiou edifícios, destruiu pontes, massacrou inocentes. Silvandeu estava em chama. Elara e Leon lideraram defesa da cidade. Lutando bravamente contra o exército do alquimista, eles usaram seus poderes mágicos para proteger seus habitantes, para repelir os ataques, para curar. Yu controlava as trevas, invocava demônios, manipulava a natureza. Ele parecia invencível. A batalha foi longa e sangrenta. Muitos morreram, muitos sofreram, mas Elara e Leon não desistiram. Eles lutaram com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua. E então, no auge da batalha, Elara enfrentou o alquimista. Eles lutaram com espadas, com magia, com a força da vontade. Eles se enfrentaram em um duelo épico que abalou os fundamentos de Silvandeu. O alquimista estava prestes a vencer. Ele havia ferido Elara gravemente, deixando-a à beira da morte. Mas então, Leon interveio. Ele se lançou sobre o alquimista, protegendo Elara com seu corpo. Ele lutou com o alquimista com todas as suas forças, dando-a Elara a chance de se recuperar. Mas o alquimista era forte demais. Ele derrotou Leon, deixando-o inconsciente no chão. Elara viu Leon cair e sentiu seu coração se partir. A raiva a consumiu, uma raiva pura, avassaladora, incontrolável. Ele se levantou, seus olhos brilhando com uma luz intensa. Ele encarou o alquimista, sua voz carregada de ódio. Você vai pagar por tudo o que fez. E então, ele liberou todo o seu poder. Ele invocou a energia da esfera, a magia da natureza, a força do universo. Ele se transformou em um
Ele touça, em uma força imparável. Ele tocou o alquimista com fúria. Ele golpeou com raios, o queimou com fogo, o esmagou com pedras. O alquimista não teve chance. Ele foi derrotado, humilhado, destruído. Com a morte do alquimista, o exército das trevas se desfez. Os mercenários fugiram, as criaturas sombrias. Silvantel estava salva, mas a vitória teve um preço. Sua vida pendia por um fio. Elara usou todos os seus poderes para curá-lo. Ele envolveu com sua magia, o alimentou com sua energia, o amou com todo. Elara o abraçou, chorando de alívio. Ele sabia que tinha sorte de tê-lo ao seu lado. Ele sabia que ele era o amor de sua vida. Juntos, Elara e Ilion reconstruíram Silvantel. Eles curaram as feridas da guerra, restauraram a paz e a prosperidade. Fortaleceram a união de seu povo. Silvantel se tornou um símbolo de esperança, de amor, de resiliência, uma prova de que mesmo depois das maiores tragédias, é possível renascer. E essa, meus amigos, é a história de Adelgard. Melhor, a história de como a Edelgard desapareceu do mapa para que Silvantel pudesse renascer das cinzas, guiada por um mapa antigo, uma bibliotecária curiosa e um ferreiro de bom coração. Mas por que eu disse Edelgard? Bem, talvez essa seja uma história para outra noite, ao redor de outra fogueira. Agora, o fogo está quase apagando, e a noite esconde muitos segredos. Boa noite.